Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje no Salmo 8. E o Salmo 8 é um salmo de ações de graça, onde a gente vai ver o louvor a Deus, dar vida no louvor a Deus pelos seus atos de bondade, gratidão, por suas bênçãos incontáveis. Agora veja só, nós vimos desde o capítulo 3, desde o Salmo 3, Davi aqui passando por momentos de aflição e começaram a aflição sendo de um jeito no capítulo 3, aumentando no capítulo 4, depois aumentando até que chegou ao êxtase do lamento aqui de Davi, e ele assim passando, parecia que cada vez ele ia mais para o fundo do poço. E agora nós vemos um salmo, um salmo de ações de graça. E veja, amados, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E lembre-se, muitas vezes nós estamos passando pelo vale, e no vale nós vamos perceber que vem a tristeza. Só que tudo isso tem uma finalidade se nós permitirmos Deus trabalhar em nós. Tudo bem que quando nós estamos no vale, o que acontece? Nós olhamos um pouco mais para dentro, nós nos interiorizamos e isso faz parte. Nós vemos nesses salmos onde Davi estava lamentando, ele usando muito a primeira pessoa para falar das coisas, para falar com Deus. Ele inclusive falava que o Senhor era o refúgio dele, era o escudo dele. Ele falava que a cama dele estava encharcada de lágrimas. Por quê? Porque ele estava aí na parte de interiorização. Agora, nesse salmo, nós já vamos ver o que Davi já saiu desse momento, e com certeza ele saiu já num nível diferente de intimidade com Deus. Então, minha amada, meu amado, não permita passar por aflição, que você não venha crescer na presença do Senhor, que você não venha ganhar uma nova realidade, assim como Jó ganhou tal realidade de antes ele ouvia, agora ele via o Senhor. E aqui Davi, quando ele vai já começando no versículo 1 esse salmo, ele fala: ó Senhor, Senhor nosso. Ele já coloca no plural, ele já saiu daquela parte de interiorização e ele pode ter comunhão ali, de ações de graça, de louvor. Então, não fique angustiado nos momentos que você está passando pelo vale. Saiba que isso faz parte das nossas experiências, assim como a natureza tem o inverno, tem o outono, nós também passamos por isso, para que depois na primavera e no verão nós possamos estar com folhas novas e frutificando. Então Davi aqui agora utiliza Deus, Senhor nosso. Tudo bem, nós temos fases, mas nós temos o Consolador. Por isso que o Senhor Jesus, ele falou que ele ia, mas que ele ia deixar o Consolador conosco. Então, porque sabe que nós precisamos do Consolador, porque nós estamos aqui. E em Apocalipse fala de enxugar toda a nossa lágrima. Nós temos lágrimas, sim, faz parte, mas nós temos o Senhor, nós temos o Consolador. Então vamos nos agarrar àquilo que nos traz esperança e àquilo que é a esperança. Não traz só a esperança, ele é a esperança, ele é a vida, né? Então aqui no versículo 1 nós temos também dizendo assim: ó Senhor, Senhor nosso. Se vocês observarem, quando fala Senhor aqui, está em caixa alta, está em letra maiúscula. E esse Senhor é quando Deus se revelou a Moisés e Moisés perguntou, quando perguntassem de Deus, o que ele falaria? Aí Deus falou, diz que eu sou o que sou. Esse aqui, eu sou o que sou, significa esse Senhor aqui em caixa alta, que é o tetragrama, né, que eles falam que YHWH, que depois colocaram assim vogais e a gente fala Iavé. Porém, o judeu, ele não pronuncia o nome do Senhor por respeito. Eles não, e se perdeu realmente a verdadeira pronúncia, porque não se pronuncia. Então eles falam o Senhor. E esse depois vírgula, Senhor nosso. Esse encaixa só a letra maiúscula, a primeira letra. Esse Senhor aqui já significa
Adonai. Adonai significa é Deus que faz aliança com toda a criatura, com todo o universo. É o Deus que governa, é o Deus proprietário, é o Deus que suporta todas as coisas no seu lugar, é o Deus que julga, esse é o Deus Adonai. E esse Senhor, primeiro Senhor em caixa alta, aponta o nosso Deus que se revela na graça, que se revelou em Cristo. Esse salmo, além de ações de graça, ele aponta direto para Jesus também. Nós vamos ver isso, né? Então, olha essa primeira linha, olha quão rico, né? Ó Senhor, depois o Senhor novamente. Então, para nós é tudo a mesma coisa. Não, mas tem significados diferentes, né? Então, e depois fala nosso, entra em assembleia dos santos chamados para fora, entra assim todos nós aqui. E aqui ele vai engrandecer o nome do Senhor. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste os céus à tua majestade. Amados, eu toco tanto, imagine naquela época que eles tinham tanto contato com a natureza e eles admiravam Deus, porque hoje muitas vezes a gente não olha muito para o céu, a gente vive mais em casa fechada com o celular na mão e muitas vezes também é a poluição, é prédios, a gente não aprecia tanto a natureza, né? E essas coisas é saúde para nossa alma, isso é saúde mental, é realmente desfrutar, contemplar aquilo que Deus fez. E aqui Davi está contemplando e ele diz assim, olha o contraste agora que eu quero que vocês observem para o versículo 2. O versículo 1 está falando de uma grandeza e o versículo 2 vai falar de criança, mas ele vai falar que da boca de uma criança pequenina há força e há louvor. Sabe, a criança, quando ela nasce e até os seus 5 anos, mais ou menos, se ela não tiver um cuidado realmente, ela não consegue sobreviver. Outros animais da natureza mal nascem, já conseguem sobreviver sozinho. O ser humano não, ele precisa de um cuidado, ele precisa ali de todo o cuidado para a sobrevivência. E aqui nós sabemos que o Senhor está falando que da boca dos pequeninos já suscita louvor. O choro de uma criança é o louvor ao Senhor. Mas trazendo também aqui, para o que o Senhor quer nos dizer, é que independe de quem nós somos. Nós somos, quando nós olhamos toda essa grandeza que o Senhor fez, nós olhamos para nós, nos vemos pequeninos, né? Mas é dentro de nós, dessa pequenez, que o Senhor suscita louvor. E é tão interessante que eu gostaria que vocês fossem lá em Mateus 21, versículo 15 e versículo 16. Eu vou ler aqui para vocês, Mateus 21, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e que as crianças gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi. Os principais sacerdotes e escribas ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Olha, está repetindo aqui o que está dizendo. Então, amados, realmente o Senhor quer o nosso coração como um coração simples, como o de uma criança. E olha o que diz a parte B desse versículo, que suscitasse força aos pequeninos, né, por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então, é da boca dos pequeninos, é da nossa boca que o Senhor faz emudecer o inimigo e o vingador. Paulo diz que o Senhor escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as que são. Então, permaneçamos no Senhor. Vamos parar com esse negócio de comparação, de achar que aquele tem estudo, aquele tem outro e ele é soberano. Vamos nos apegar a ter a mente de Cristo. Né? Agora, versículo 3. Quando contemplo Quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembres? Ou que é o homem que dele visites? Para que o visites? Vamos primeiro para a primeira parte desse versículo assim. Imagine você olhando para o céu e você olha aquela estrela lá, aquela estrela tão longe, mas quando a gente olha para Deus também, ele parece ali tão longe, mas quando a gente começa a contemplá-lo, sabe o que acontece? Nós entramos na intimidade, é como se aquela estrela viesse até nós e nós entramos nessa intimidade com Deus. Já não se torna tão longe aquilo para nós. Agora ele está falando, o salmista está dizendo assim, olha, quando eu contemplo os céus, obras dos seus dedos e a lua, com isso tão grande, que é o homem que dele te lembres? Quer dizer, o Senhor fez tudo isso e o Senhor ainda se lembra de nós. O Senhor nos visita, o Senhor nos visitou por meio de Jesus Cristo. O Senhor veio a nós por meio de Jesus Cristo. É tão maravilhoso, né? Que Davi foi tantos anos antes de Jesus e aqui ele professa. Ele também é um profeta. Ele, na adoração a Deus, ele já está fazendo profecias do sentimento que ele tem junto ali ao Senhor, daquele coração junto ao Senhor, porque ele já se sente visitado pelo Senhor, ele já se sente amado, ele já se sente acolhido, ele já sente que o Senhor é a bandeira dele, é o refúgio, né? Aí ele vai falar, versículo 5, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Então, assim, ele está falando até aqui, muitas vezes, até do próprio Jesus, porque veja só, nós temos o primeiro Adão e o segundo Adão. De glória e de honra o coroaste, aleluia. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ele está apontando totalmente para Cristo, né? Para o segundo Adão. E aqui ele fala... e seus pés lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, tudo foi colocado, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Vocês percebem que quando a gente está lendo esse versículo aqui, que fala que colocou tudo debaixo dos pés, e que nós vemos que lá Cristo foi colocado tudo debaixo dos pés dele, e ele deu à igreja. Mas o que eu quero dizer aqui, lá em Gênesis, está dizendo que o Senhor os abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e dominai. E fala para dominar sobre as aves, sobre os animais e sobre os répteis. E aqui está falando a mesma coisa, ovelhas, animais, as aves do céu, do mar que percorre as sendas dos mares. Então, porque está resgatando aquilo que o homem perdeu. E quando Cristo veio, ele veio também nos resgatar, para que nós viéssemos agora ter o fruto do Espírito. Dentro do fruto do Espírito, o último fruto ali é o domínio próprio. E o domínio próprio é o autogoverno. Porque dentro de nós também existem impulsos dos animais. A impulsividade, até tem uma parte do cérebro que tem uma teoria chamada teoria triuna, que chama assim, o cérebro, a parte mais instintiva dele, eles chamam reptiliana, nos lembra dos répteis, nos lembra até inclusive da cobra, entendeu? Depois vem uma parte que é mais a emoção, que eles lembram mais o macaco, que é uma mente inquieta, que fica pulando para lá e para cá. Então você vê que hoje o Senhor está nos chamando em primeiro lugar para a gente voltar a governar por meio da mente de Cristo, governar a nosso interior, né? Porque dessa forma nós vamos ser realmente luz e sal da terra. E Davi aqui termina o salmo com o mesmo versículo que ele inicia: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Sabe, amados e amadas, nós seres humanos fomos criados com a necessidade
de ter referência e de adorar e de olhar e fixar. Então, veja só, a criança, geralmente, ela olha para os pais, olha para os super-heróis e ali ela tem a referência de todo o poder nessas pessoas. Por que criança gosta tanto de super-heróis? Porque ali vê os poderosos, porque os pais também são protetores, poderosos. Depois vem os adolescentes, né, que pega lá os seus atores, os seus cantores para terem referências e acaba muitas vezes lá sendo os fãs deles. Depois os adultos buscam o que? No relacionamento ter referência onde para preencher tudo ali a sua linha que ele acredita de ser felicidade. Então veja, o Senhor nos criou com essa necessidade, mas essa necessidade somente pode ser preenchida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus que se tornou homem e hoje está lá intermediando por nós e sabendo realmente de todas as nossas necessidades. Então saiba, nosso olhar, nosso foco é para Ele. Então, nós temos várias lacunas afetivas e já tivemos e provavelmente temos, com certeza, porque nós estamos numa humanidade caída. O Senhor formou nós, o pecado deformou nós e Jesus veio para nos transformar. Então, hoje, muitas vezes tem essa luta dentro de nós, por causa do pecado que nos deformou. Então não tem como esperar nada aqui mesmo, e sim só pela renovação da nossa mente. Aleluia! Vamos glorificar o Senhor, Senhor nosso. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.